Para finalizar, então, a gente vai colocar alguns critérios para que o paciente saia, por exemplo, da quarta posição e ocupe a primeira, tá? Vamos supor que o transporte desse órgão é um transporte dependente de um transporte aéreo. O coração é um órgão que, depois dele retirado do doador, ele tem uma meia-vida ou a vida útil de 4 a 6 horas, senão ele perde a sua capacidade de ser um órgão transplantado. Então aí, o SUS divide por estado. Então, dentro do lugar onde esse órgão apareceu, dentro da possibilidade de transporte aéreo, que normalmente é disponibilizado pela Força Aérea Brasileira, aí no caso é o único critério onde o paciente, se ele tiver condição de fazer esse transporte aéreo, ele pode solicitar que esse transporte seja feito através de um avião particular ou alguma outra coisa. Mas no caso do Fausto Silva, ele ocupava a segunda colocação de prioridade de transplante no estado de São Paulo do SUS. Tá? Esse coração chegou, o paciente que estava em primeiro lugar apresentou uma incompatibilidade imunológica com o órgão. Então, não era viável. Eles recusaram o órgão e esse órgão foi colocado para que seja oferecido à família ou ao paciente. O paciente aceitou, utilizou os meios próprios ou a via aérea FAB para poder fazer esse transporte. Normalmente em São Paulo isso é uma coisa bem viável e rápida. E foi realizado o transplante, sem nenhum tipo de oferta financeira. Isso não existe e não é possível tratando-se de um transplante de qualquer órgão, mesmo porque o SUS tem isso muito bem dividido, organizado, e a questão logística é muito bem separada, de acordo com a durabilidade do órgão, não se tratando só de coração, rim, pâncreas, córnea. Pacientes que podem sair do 12º para o primeiro lugar, pode acontecer? Pode. Se o paciente tiver uma piora clínica, estiver em risco iminente de morte, e isso normalmente não é uma coisa incomum, pelo contrário, é comum. Depende um pouco da sorte do paciente, claro, mas dentro desse contexto, a gente normalmente prioriza esse tempo de 4 a 6 horas dentro do estado onde esse órgão é ofertado via SUS. E posteriormente, se não houver nenhum receptor, aí é tentado um transporte para outros estados ou para outro lugar dentro desse tempo de 4 a 6 horas. Ok? Espero ter ajudado aí, tudo de bom, um abraço. Qualquer dúvida, podem mandar mensagens.